Romanos 13, do verso 8 ao verso 10, diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus amado, exaltado seja o teu nome. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, rogar ao Senhor que ilumine o nosso entendimento no momento de pregação da tua palavra. Sabemos que o Senhor se agrada ao falar conosco, e esta é a nossa expectativa quando nos reunimos no dia do Senhor para adorar o teu nome. De saber, ó Deus, que estamos bendizendo o Senhor e que também estamos sendo instruídos por meio da tua palavra. Que o Senhor trate com o nosso coração nesta manhã para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Dívidas são algo a ser evitado. Você der uma olhada aí em alguma palestra sobre as pessoas que lidam com finanças, muitos vão falar exatamente a respeito do perigo de você começar a ficar endividado. E aqui não estou falando necessariamente daquilo que nós chamamos de financiamento, que são dívidas que nós fazemos a longo prazo, mas contando com o salário que nós vamos receber. Estou falando daquelas dívidas que nós não temos como pagar, de contas que são feitas sem pensar muito nos recursos que nós temos para arcar ou não com aquilo que estamos adquirindo. E é por conta desse tipo de dívida, da onde surgem os chamados caloteiros, é que desde pequeno eu vou em alguns estabelecimentos e o pessoal quer fazer uma graça e coloca lá na placa, dizendo que fiado só amanhã. E então o recado está dado, não peça nada aqui no meu estabelecimento sem ter dinheiro para pagar. Ou devo, não nego, pago quando puder, é o que diz então o devedor. E o assunto da epístola de Paulo aqui neste momento tem a ver com a questão da dívida. Se você reparar, o capítulo 13, ele começa o capítulo 13 tratando da nossa obediência às autoridades. E aqui há um tipo de dívida que o cristão tem, que é o dever de obedecer às autoridades superiores. Então ele fala a respeito disso, do verso 1 até o verso 7, e no verso 6 ele fala algo interessante. Ele diz assim: por este motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Paulo então está apontando aqui para a necessidade de os cristãos serem bons pagadores. Pagai a todos o que lhes é devido. Aqui a dívida nós lemos, diz respeito ao tributo, à honra, mas ele vai falar de outra dívida a partir do verso de número 8, quando ele começa a falar: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Ele vai falar de outro tipo de dívida, com características distintas dessa outra, que ele disse: não fique devendo nada a ninguém, pague o tributo a quem você deve tributo, dê a honra a quem tem que ter honra, não fique devendo nada a ninguém. E então ele passa a falar, a partir do verso 8, do amor devido pelo cristão. Uma dívida que todo cristão tem, e é assim que ele começa falando. É uma dívida que nunca será quitada.
Dê uma olhada no verso de número 8 de novo. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. E o contraste está bem claro. Olha, você não pode ficar devendo nada a ninguém, porque cristão paga a dívida. Cristão é bom pagador, mas há uma exceção. Há uma exceção. Ele diz, exceto o amor. Por que Paulo está fazendo ou abrindo esta exceção, quando ele diz que nós não podemos dever nada a ninguém? O amor é um mandamento para o cristão, e é um mandamento que ele precisa obedecer todos os dias, e ele nunca poderá deixar de exercer ou de cumprir este mandamento. Trata-se de uma obrigação que você tem e não de uma opção. O amor cristão, ele não é de selecionar aqueles com quem eu quero, a quem eu quero amar, aqueles que não faz diferença se eu vou ou não amar. O cristão não tem outro caminho senão o caminho de amar a Deus e ao próximo. Esse é o mandato criacional. Foi para isso que o Senhor Deus criou o homem no jardim do Éden. E ali o homem deveria amar o Senhor e devia amar o próximo. É por isso que quando ele exorta os crentes a não ficarem devendo coisa alguma, ele precisa deixar de fora a questão do amor, dizendo, o amor não, o amor você sempre irá dever. E este amor precisa ser demonstrado de uns para com os outros. Então, nesse sentido, é que o amor é uma dívida que nunca será quitada. Quanto mais você paga, mais você deve. Todo dia você vai lá e dá a sua cota, a sua contribuição, e quando você olha, você ainda deve muito. Você nunca cessará de pagar essa dívida, e por mais que você ame, você ainda está em débito. É uma dívida sem fim. Você paga todos os dias, sabendo que você amanhã tem a mesma obrigação. Como eu disse, Paulo está seguindo aqui o mandamento de Jesus, que lá em João afirmou ou ordenou aos seus discípulos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, quando Jesus ordena este amor, ele coloca a si mesmo como padrão. Então pense bem, qual é o dia que o Senhor deixará de amar os seus? João vai dizer que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus não cessa de amar a sua igreja. Ele ama intensamente, imensamente, todos os dias. E ele continua e vai continuar amando. Logo, este é o padrão que o cristão tem. Daí Paulo dizer, não deva nada exceto o amor. Você ama como o Senhor amou a você. Paulo está aqui colocando a dívida para mostrar que o amor cristão está ligado a um mandamento. Jesus não deu um bom conselho ou uma dica para viver bem. Não. Você precisa amar, você é ordenado a amar. Nos nossos dias o conceito de amor é muito distorcido. Muito distorcido. Amar para muitos é não levar em conta os erros das pessoas. Amar é não chamar atenção, é não repreender. Amar é deixar as pessoas fazer o que elas bem entendem e fechar os olhos ou fazer vistas grossas. E tudo isso que este mundo fala a respeito do amor não tem a ver com aquilo que a Escritura estabelece acerca do amor. Principalmente quando cristãos estão começando a ser encharcados, inundados com esta filosofia lá de fora. E eu já vi cristãos dizendo assim, olha,
eu não amo o meu pai, eu não amo a minha mãe, porque eles não estão merecendo ser amados. E aí então coloca-se o amor como algo que o outro merece. Ele não merece ser amado. Como é que eu vou amar alguém que merece ser amado? E você já começa partindo de uma premissa errada. Por que ela é errada? Porque Deus ama você. Você merece ser amado? Algum pecador merece ser amado pelo glorioso Deus? O amor de Deus é um favor, é graça, é misericórdia. Porque se o homem diante de Deus começar a falar em merecimento, a única coisa que o homem merece é a ira do Deus Todo-Poderoso. E todos os dias nós damos razões para que essa ira seja derramada sobre nós. E se ela não é derramada, é porque alguém que não viu em nós merecimento algum, nos amou até o fim. Pagou a nossa dívida, nos cobriu com a sua justiça. Razão de agora Deus derramar diariamente o amor para conosco. É por isso que Deus não amou você sozinho. Ele viu a você e te amou. Ele amou você em Jesus Cristo. É assim que a Escritura fala. Tudo que Deus faz em relação aos homens, Ele faz por meio de Jesus Cristo. Porque como nós cremos no cabeça federal, se nós estamos herdeiros de Adão, e Deus nos vê por meio de Adão, como representante, nós só merecemos o salário do pecado, que é a morte. Mas quando Ele nos olha por meio do outro cabeça federal, Cristo Jesus, que se deu pelos seus, Ele nos ama, sem merecermos. Então não diga que alguém não merece ser amado por você. Porque quando você diz que alguém não merece ser amado por você, você se coloca acima do próprio Deus, que diz, ame. O amor é uma dívida, você deve isso à pessoa. Nesse caso aí, ele é o seu credor. E um credor não precisa merecer. Imagina aí que você comprou alguma coisa aí, a prazo, e no dia então de receber, a pessoa vai lá executar a dívida e você só tem pagamento esse mês não. Você não está merecendo. Merecendo o quê? Paga aqui, é meu. E é assim que os cristãos olham para a sua situação. Com isso eu não estou dizendo que aqueles que são alvo do amor também são autorizados a ficar cobrando o amor. A Bíblia não fala para você ficar cobrando o amor de ninguém. Mas a Bíblia chama aquele que deve a responsabilidade. Não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor. O amor é uma dívida que você precisa pagar a cada dia. Então você deve amar, e por mais que ame, sempre deve amar mais. É assim que os cristãos são conhecidos, eles são conhecidos pelo amor. Então, se você precisa de um estímulo para amar, lembre-se que aquele que não viu em você merecimento te amou, e agora Ele ordena que você ame a seu próximo. Lembre-se também que você nunca amará o suficiente a ponto de dizer, olha, chegou, já deu. A partir daqui eu não faço mais, porque como Paulo está dizendo, você deve a cada dia. Mas lembre-se, Paulo não está falando aqui do sentimento, do amor romântico, que tantos confundem com o amor bíblico. É por isso que ele agora demonstra que o amor devido pelo cristão está expresso na lei. Veja
aí a parte B do verso 8 e o verso 9. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo está dizendo: você tem uma dívida, você é cristão, e você então precisa se esforçar para pagar. Mas ele não deixa os cristãos em suspenso, dizendo assim: como é que eu faço isso? Ele diz onde é que está expresso o amor. O amor de Deus está expresso na sua lei. Deus mostra como é o amor na prática, nos mandamentos. Alguns acham que a lei de Deus é contrária ao amor. Alguns veem a lei como algo punitivo. Paulo está apontando para uma direção contrária. E para provar aqui o seu ponto, ele exemplifica citando alguns mandamentos. E veja, todos esses mandamentos estão na segunda tábua da lei. Porque se você perguntar a alguém: você deve amar mais ao seu pai ou ao Senhor Deus? A resposta é óbvia: Deus. Jesus disse que quem ama o seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Você deve amar mais a sua esposa do que ama a Deus? Não, preciso amar mais a Deus. A questão é: como é que eu mostro que eu amo a Deus? Paulo não está falando que é mais importante amar o próximo do que amar a Deus. Ele está dizendo que o amor a Deus é visto nestas nossas relações. É por isso que ele está citando aqui o tempo todo a segunda tábua da lei: não adultere. O adultério é um pecado contra o cônjuge. Não mate, não furte, não cobice. E não satisfeito com somente isso, Paulo diz: e qualquer outro mandamento se resume em uma palavra: ame o seu próximo. Ame o seu próximo. E agora então Paulo parte para a questão bem prática. A ideia é que se alguém não ama, ele vai roubar, ele vai adulterar. Se eu não amo o meu cônjuge, ou se eu não amo o meu irmão que tem um cônjuge e tomo a esposa de outro, é porque eu não amo aquela pessoa. Se eu furto, é porque eu não estou amando aquele que é dono daqueles bens. Se eu falo mal do outro, é porque eu não me importo com ele. Então cada um dos mandamentos aponta exatamente para a dívida que o cristão tem de amar ao seu semelhante. Não foi à toa que, ao ser questionado sobre o maior mandamento da lei, Jesus respondeu que era amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. E ele equiparou os mandamentos, dizendo que o segundo, semelhante a este: amar ao próximo como a si mesmo. E mais, naquele contexto, Jesus diz: destes dois mandamentos, amar a Deus e ao próximo, dependem toda a lei e os profetas. O que quer dizer isso? Que quando você vem ao culto, ora, canta louvores, ouve o sermão, diz amém, que palavra bem abençoada, e chega em casa e desobedece ao seu pai, você está lançando por terra toda a adoração que foi feita aqui. Falei: mas é assim mesmo? Olhe para a condenação do Senhor ao culto de Israel. Por que Deus foi tão duro dizendo: por que vocês estão vindo aqui? Não chamei ninguém para vir aqui. Não suporto esse ajuntamento. A razão está lá expressa. O povo cumpria rigorosamente os ritos
mas fechava os olhos para os relacionamentos. Deixavam o direito do órfão, da viúva. E é por isso que Deus diz: as mãos de vocês estão cheias de sangue. É por isso que Jesus trata os fariseus como hipócritas. Porque apesar de louvar ao Senhor com os lábios, a prática estava errada. Na semana passada eu falei do texto lá de Jesus como o bom pastor, onde ele justifica a pregação do Evangelho. E por que ele está justificando a pregação do Evangelho? Porque homens que estão lá no templo ensinando sobre a lei, ao verem Jesus gastando tempo com publicanos e meretrizes, dizem: se esse homem fosse de fato Messias, ele não gastaria tempo com esse tipo de pessoa. E a pergunta aqui é: onde está o amor desses homens? É por isso que Jesus vai dizer: vocês me honram com os lábios, o coração de vocês está distante de mim. Porque não basta adorar ao Senhor coletivamente, que é mandamento do Senhor, e nós não devemos negligenciar, se de segunda a sexta-feira no horário comercial, você vive de qualquer forma e quebra o mandamento. E não se importa com a forma como você está lidando com aqueles que estão à sua volta. Então Paulo está aqui citando a segunda parte que Jesus deu lá quando foi questionado. Olha, o que evidencia de fato o amor é amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Lembra que ele já falou que o amor é uma dívida nunca quitada. Agora ele está dizendo que o alvo desse amor são aqueles que se relacionam conosco. Se você olhar a epístola de Paulo aos Coríntios, você vai perceber exatamente esse padrão na acusação de Paulo, lá no capítulo 13. Porque aquele que é o capítulo que as pessoas consideram mais bonito, e ele é de fato lindíssimo. É uma repreensão muito dura. O capítulo 13 pode ser resumido assim: vocês não sabem amar. Paulo está descrevendo o que é o amor, e ao mesmo tempo dizendo aos coríntios: vocês estão longe disso aqui. Porque o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não se ensoberbece, o amor não se ufana, o amor jamais acaba. E os coríntios, que amavam a Deus e tinham até dons, levavam uns aos outros na justiça comum. O jovem não se importava de deitar com a esposa do seu pai. Os partidos se formavam na igreja, um querendo ser melhor do que o outro. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Na hora da ceia era uma confusão, porque eles faziam uma festa junto com a ceia. Aqueles que tinham mais posse chegavam antes, comiam, se fartavam, alguns se embriagavam. E quando os outros chegavam, não tinham sequer o que comer. Não havia interesse pelo outro. Ninguém se importava um com o outro. E ainda assim, sim, ensoberbecendo com os seus dons. É por isso que Paulo diz no capítulo 13, vocês não sabem amar. Vocês precisam aprender a amar. Esse é o caminho sobremodo excelente. É por isso que ele começa o capítulo assim: eu passo a mostrar a vocês um caminho muito melhor, um caminho sobremodo excelente. Não adianta falar a língua de homens e de anjos sem amor. Não adianta dar os bens aos pobres sem amor. Então imagine, se não adianta você dar os bens aos pobres sem amor, imagine você não dar os bens aos pobres sem amor. É ainda pior. É ainda mais terrível. O amor está expresso na lei. Não ache que você é que sabe o jeito de amar. Deus estabeleceu a forma como nós devemos amar uns aos outros. E se você quer amar de fato e de verdade, você precisa olhar para os mandamentos. Deus deu a você um parâmetro correto para que você não faça da sua maneira
E esse padrão está evidenciado na lei do Senhor. De forma prática, você pode pensar: desobediência aos pais não é amor. Desobediência às autoridades não é amor. Roubo não é amor. No roubo, pastor, pirataria, sonegação, tudo isso é roubo. Adultério não é amor, nem mesmo pela amante. Porque tudo que quebra a lei do Senhor é contrário ao amor. Quem está quebrando a lei do Senhor não pode dizer que ama o seu irmão ou o seu próximo. Porque a forma de amar está estabelecida pelo Senhor. O amor que a Escritura exige de você e que coloca como uma dívida não é um sentimento que vai surgir no seu coração, é algo bastante objetivo. Não se engane achando que você ama porque você é tomado por algum tipo de sentimento quando você vê a pessoa. Seu coração bate mais forte, porque muitas pessoas sentem tudo isso e se relacionam com essa mesma pessoa de forma contrária à lei. Não é amor. Por último, o amor bíblico, o amor cristão, busca o bem do outro. Verso 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, aqueles que têm a lei como padrão para o amor farão bem. E é por isso que Paulo agora afirma de forma bem direta e categórica que o amor não pratica o mal contra o próximo. E todos os mandamentos aqui são formas de fazer o bem. A lei do Senhor é boa, é benéfica. É assim que você faz o bem, não adulterando, não matando, não roubando, não cobiçando. Mas é só isso? Estude os nossos padrões confessionais e veja a abrangência de cada um desses mandamentos. Dê uma olhada como os nossos pais puritanos desenvolveram isso aí, da mesma forma que Jesus faz no Sermão do Monte. Pegando não somente o que está enunciado, mas olhando para as implicações daquilo que está enunciado. Como Jesus faz ao dizer aos fariseus: vocês ouviram que foi dito, não adultere, então eu vou dizer algo mais. Então ele vai lá nas intenções do coração. Quem olha com o olhar impuro já fez. Não, mas eu não fiz, só está aqui na mente. Já adulterou. Quem chama o irmão tolo já assassinou. Então dê uma olhada como dever de casa aí nos nossos padrões e na forma como os puritanos entendiam a abrangência dos mandamentos. E esse é o resultado do amor devido, o bem do outro. Quando, olhando por outro prisma aqui, amar o outro é abrir mão muitas vezes do que você gostaria de ter por amor ao seu semelhante. Para honrar a Deus e para servir aquele que está ao seu lado. Por exemplo, quem rouba faz porque tem o desejo de ter para si alguma coisa que pertence a outra pessoa. Eu quero um relógio, então eu olho para o relógio de alguém e decido que eu vou pegar para mim na hora que a pessoa não estiver olhando. Eu desejo tanto, eu quero tanto, eu amo tanto esse relógio, que eu passo por cima da lei e pego para mim. Pois amar é abrir mão desse desejo. Um desejo lícito, ter um relógio, que se tornou pecado quando eu quis o relógio do outro, quando eu não quis trabalhar por um relógio, quando eu quis simplesmente tomar posse do que é do outro. Então eu abro mão do meu desejo, para que o outro continue com aquilo que é dele e que foi dado pelo próprio Senhor. Isso é uma expressão de amor. Esse é o âmago do chamado amor cristão. Porque para que você ame de fato e de verdade, muitas vezes você terá de negar a você mesmo.
ao seu desejo, aquilo que você acha que deveria fazer. Não é assim quando você perdoa, e o perdão é uma forma de amar? Perdoar é abrir mão de cobrar dívida. Alguém está em dívida contra você, alguém transgrediu contra você. Se você fosse simplesmente aplicar a justiça, essa pessoa deveria ser punida, mas esta punição já recaiu sobre Cristo. E a pessoa se arrependeu e está ali, e você não tem que ficar pensando se vale a pena, se eu devo ou não. Está pago. Eu preciso amar, mas para fazer isso, eu preciso passar por cima do orgulho. Porque o que mais nos atrapalha, irmãos, a cumprir este mandamento, somos nós mesmos. É por isso que ao mesmo tempo que eu preciso ter o outro em alta conta, em relação ao meu velho homem, eu preciso matar todo dia. Eu amo o meu irmão e eu tenho que matar ao velho Milton Júnior. Todo dia. Porque todo dia ele tenta se manifestar aí de alguma forma, dizendo, olha, eu não mereço isso não. E nós precisamos silenciar essa voz, que muitas vezes ecoa, nos impedindo de fazer o que Deus ordena. Paulo não deixa aqui nenhuma brecha para que os homens pensem que devem amar a si mesmos, porque buscar o bem do outro é o oposto do egoísmo, do amor próprio. Por isso é o verdadeiro amor. E pelo bem do próximo ser o resultado do amor, é que Paulo termina dizendo, porque o cumprimento da lei é o amor. Quem ama irá cumprir a lei do Senhor. Você então não pode cessar de fazer o bem. Lembre-se que Paulo afirmou isso bem no início da sessão aqui, dizendo, odeie o mal, apegue-se ao bem. Ele fala isso aqui no contexto. E você, como um devedor, deve diariamente pagar a sua dívida ao próximo, deixando de lado a sua própria vontade. Mas infelizmente as vozes que ecoam aí na nossa sociedade afirmam que não, você precisa amar primeiro você precisa se importar primeiro com você, e depois que você estiver bem cuidado, aí é que você vai começar a pensar nos outros. Porque se você não estiver satisfeito em vários níveis, você não conseguirá estender o amor ao próximo. Isso é mentira. Isso é tão mentira que Jesus, quando falou dos nossos relacionamentos, ele pegou a necessidade mais básica do ser humano e disse, não fique se importando com isso, com o que comer ou o que investir. Deus sabe do que você precisa. Não fique buscando isso. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. No reino de Deus você ama a Deus e ao próximo. Então a conversa diz, se eu não estiver satisfeito nos níveis mais básicos, e em alguns outros níveis eu nunca vou conseguir amar você, é mentira. Não procede do Senhor. Porque Jesus disse o contrário. Deixe essas outras coisas com o Senhor. Você nem falou ainda do que você precisa, Ele já escutou. Ele sabe do que você tem necessidade antes que você peça. Ame a Deus, ame o próximo. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O amor que você deve ao próximo busca o bem. E nesse sentido, o amor ao próximo não releva muitas vezes pecados graves. É por isso que por bem e por amor ao irmão, você confronta pecados, você fala a verdade em amor. Mas isso é muito sutil. Nosso coração, ele é tão traiçoeiro,
que às vezes nós achamos que falar em amor é simplesmente falar manso, falar com educação. Há muitas pessoas que falam manso e com educação, e como diz o texto bíblico, o coração é como uma espada desembainhada. Falar a verdade em amor tem a ver com as intenções. Eu vou confrontar o meu irmão, não porque simplesmente ele me feriu, ele fez algum mal a mim, mas primariamente porque ele ofendeu o Senhor Deus. E às vezes, crentes que vão confrontar uns aos outros não estão se importando com a glória de Deus, eles estão, na verdade, machucados somente com aquilo que aconteceu com eles. E isso é errado. A primeira motivação para confrontar pecados é a glória do Senhor. Quando os irmãos nossos estão pecando, até mesmo quando o pecado é diretamente contra nós, o primeiro ofendido é o Senhor. E por amor ao irmão que está quebrando a sua comunhão com o Senhor, eu preciso exortá-lo em amor. E se ele não ouvir, eu preciso colocar diante das autoridades competentes da igreja, a fim de que ele seja exortado. Mas muitas vezes eu posso me enganar, achando que eu estou sendo um cristão correto que ama, mas a minha intenção é egoísta. Então confronte os irmãos em amor, fale a verdade em amor, sonde o seu coração antes disso. Por que é que eu vou fazer isso? É por amor a Deus? Ou é por amor a mim mesmo? É pelo bem do meu irmão? Ou é pelo meu bem, pelo meu senso de justiça? É para eu me sentir aí justificado? Eu preciso considerar isso. Até mesmo para cumprir o mandamento da Escritura, porque o amor bíblico busca o bem do próximo. Você é um bom pagador? Se sim, você está no caminho certo. Você precisa continuar assim, pagando diariamente, constantemente, a dívida que não tem fim. Porque, como disse Paulo, o amor cristão é uma dívida que não será quitada. Quanto mais você paga, mais você deve. Então não cesse a semelhança de Cristo de amar. Jesus não chega num momento em que ele diz, a partir daqui eu não amo mais. Ele ama você a cada dia. Hoje vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma lembrança do grande amor do Redentor por pessoas que não mereciam, que são agora transformadas à semelhança de Cristo, que são capacitadas a olhar para a lei do Senhor, que expressa verdadeiramente o amor de Deus, e praticá-la a fim de que o outro seja beneficiado. Lembre-se aqui que Paulo está falando sobre a prática dos crentes, daqueles que morreram com Cristo e que ressuscitaram com Cristo. Um ímpio não tem condição de colocar em prática o que Paulo está dizendo. Um ímpio não tem condições de amar de fato e de verdade, não o amor verdadeiro. Você tem, na força e no poder do Espírito Santo. Busque amar ao Senhor, e isso é visto de fato e de verdade na forma como você se relaciona com o seu próximo, para a glória de Deus.